Olá, você querido ouvinte que está ligado no programa Sintonia Bíblica, a Bíblia cada vez mais perto de você. Eu sou a Adriane Moura, professora da turma dos adolescentes e da turma sênior aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, falando com você diretamente do estúdio da igreja. Hoje eu tenho uma novidade para você que faz parte da nossa querida audiência. Na última vez que eu estive por aqui foi com o pastor Vitor Soares e hoje estarei substituindo o pastor José Maria, que se encontra em viagem. O nosso convidado de hoje para a nossa aula é o nosso querido pastor Naum Maia. Seja muito bem-vindo, pastor. Querida, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado mais uma vez a toda a equipe do Sintonia Bíblica, um ministério que tem crescido cada vez mais e tem enchido o nosso coração de muito orgulho. Nos sentimos honrados de termos hoje uma web rádio em nossa igreja. Olha, tem sido um grande desafio, mas tem sido muito recompensador. E, portanto, estar aqui gravando mais uma vez esse programa, para mim é uma honra, para mim é um grande privilégio. Quero lembrar você que este programa vai ao ar pela nossa PIB Web Rádio todo domingo às 10 horas da manhã. Basta acessar o site www.pibfortaleza.org.br e clicar no botão PIB Web Rádio do lado direito da página. Professora, pois com não? licença, mas olha, esses dias eu fiz um teste na nossa web rádio. E então, logo que eu cheguei para trabalhar, eu fiz exatamente o que você acabou de dizer. Entrei lá no www.pibfortaleza.org.br, cliquei na nossa web rádio e deixei. Falei, poxa, como eu fui abençoado durante aquele dia em que eu deixei todo o dia a web rodando no meu computador e eu estava fazendo uns trabalhos administrativos, etc. Olha, foi uma bênção para mim. E aí eu segui para casa no carro e continuei, usando a web rádio e para mim foi uma bênção. Então, querido ouvinte, quero desafiar você a entrar aí no www.pibfortaleza.org.br e acessar a nossa web rádio. Outra novidade, gente, é que esse conteúdo também está disponível no YouTube, no nosso canal da PIB de Fortaleza. Então, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, você pode conferir mais um estudo inédito da Palavra de Deus. Então, pastor Naum, vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós temos um tema especial. Nós estamos numa campanha com o título Construindo um Legado, Juntos Construindo um Legado. E essa campanha é uma campanha que está envolvendo toda a igreja, que nós estamos pensando nos próximos anos, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. E eu recebi o desafio da liderança da nossa igreja de trabalhar um tema que eu tenho muito prazer em lidar com ele, que é sobre mordomia no reino de Deus, sobretudo no aspecto financeiro. Então, nós estamos programando 8 estudos para os nossos pequenos grupos que irão começar. Os estudos irão começar a partir da próxima semana. Então, inclusive, eu vou estar pregando às quartas-feiras de outubro, no culto de oração, sobre esse tema. E hoje, em primeira mão, eu já estou trazendo o tema mordomia no reino de Deus. E aí eu fiz, na verdade, hoje, assim, Adriane, um resumo, mais pensando sobre essa questão da prosperidade à luz da Bíblia. E então, muita gente às vezes fica assim, puxa, é possível o crente ser próspero? Isso é só coisa das igrejas mais recentes e pentecostais, etc. Não. Nós pensamos sim sobre a prosperidade, porém, à luz da Bíblia. Então eu quero hoje tratar sobre esse tema com os nossos ouvintes. Perfeitamente. É muito interessante, pastor? Porque quando se fala em mordomia do reino, são vários aspectos que estão incluídos, É verdade. A finança é apenas um dos aspectos, mas muito importante para a gente como cristão também. É verdade, porque a Bíblia nos ensina que tudo que temos vem de Deus. Logo, se é tudo, então imagina, o meu trabalho vem de Deus, a minha família vem de Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. O que eu preciso ser? É um bom administrador e preciso fazer isso com sabedoria, não a minha, mas a sabedoria bíblica, com responsabilidade e, sobre todas as coisas, com muita gratidão no coração. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre esses 10 mandamentos da prosperidade à luz da Bíblia. Então, pastor Naum, quais são os mandamentos sobre a prosperidade de acordo com a Bíblia? Muito bem, como eu falei, nós vamos tratar hoje 10 mandamentos. Eu separei apenas 10, Há muito mais. Bem, eu quero então, nesse primeiro momento, tratar o que eu chamo de fundamentos da prosperidade bíblica. Primeiro é valorizar o trabalho. Esse princípio é muito importante.
Porque ele é... Nós entendemos que a prosperidade, ela virá, né? Ela vem do trabalho honesto e não de atalhos, né? E muitas vezes as pessoas acham que a prosperidade, ela é uma forma de você enriquecer. A gente precisa desmistificar isso, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que o trabalho faz parte do chamado de Deus para o homem, né? Ele precisa ser diligente, porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com diligência, fazer como para o Senhor e não confiar em esquemas fáceis. Por exemplo, loteria, por exemplo, tigrinho, por exemplo, muitos exemplos eu poderia dar. As coisas muitas que vem muito fácil, né? Assim, a mão da pessoa, você tem já ficar de olho para desconfiar, né? Então a gente precisa trabalhar honestamente. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios, capítulo 14, no verso 23, em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. E aí é interessante, porque a gente precisa olhar para esse provérbio e entender o seguinte: há muitas pessoas que vivem no campo das ideias. Vira e mexe, eu recebo alguém no meu gabinete pastoral para aconselhamento. Daí a pessoa diz: pastor, que eu tive uma ideia. Sim, mas vamos começar então a pôr essa ideia em prática e vamos trabalhar. E muitas pessoas acabam vivendo a pobreza porque essas pessoas vivem no campo da ideia. Segundo a Tessalonicenses, Paulo vai dizer no capítulo 3, no versículo 10, que se alguém não quer trabalhar, que ele também não coma. Nossa, que palavra dura, né, de Paulo? Mas olha, o trabalho, ele vai dignificar o homem. Portanto, o primeiro princípio, o primeiro fundamento, o primeiro mandamento da prosperidade à luz da Bíblia é valorizar o trabalho. Isso é importante, isso é necessário. Portanto, o bom trabalhador, aquele que se esforça, eu acredito que quando ele leva esse dinheiro honestamente para sua casa, Deus vai dar a ele a prosperidade que ele precisa. É importante lembrar que a prosperidade não tem a ver com riqueza, mas tem a ver com muito mais com o dia a dia da pessoa, quando os recursos que Deus confiar a mim, esses recursos serão úteis e necessários e também serão, eu diria, a provisão que Deus dá para nós. É quando a gente diz assim: rapaz, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Sim. É interessante também, pastor, que bem no começo da Bíblia a gente já vê o próprio Deus trabalhando na criação. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o começo da história do universo já é o trabalho de Deus. Então, trazendo essa ideia de que o trabalho, ele faz parte de uma vida instruída por Deus. Um trabalho digno, um trabalho decente, um trabalho correto, né? Então, isso dá essa linha para o cristão seguir. Essa linha de um trabalho direito, um trabalho corretinho, segundo os mandamentos de Deus. Excelente. Né? Olha, isso me fez lembrar uma fase da minha vida, quando eu era criança, que o meu pai sempre foi um cara muito generoso com as pessoas, etc. Então eu me lembro muito bem de que, vira e mexe, alguém chegava na minha casa e ia pedir alguma ajuda financeira. E papai sempre oferecia um trabalho. Alguns aceitaram, se tornaram trabalhadores do meu pai e trabalharam com ele, com a minha família, durante anos. E puderam levar o sustento de forma abençoada, próspera para sua casa. Outros, e que a gente conhecia a história, nós vimos eles mendigarem durante anos porque eles não aceitaram o trabalho. Então, o trabalho, ele é um fundamento da prosperidade. É importante. Então, não é o ganho, mas é ter o trabalho. É olhar para o próprio Deus, que é o trabalhador, o próprio Cristo, que é o trabalhador, e a gente vê que há sim a prosperidade em quem trabalha. E outro ponto também, pastor, sobre esse tema é que esse trabalho ele sempre vai envolver questões éticas, responsabilidade do cristão e um testemunho diante da sociedade. Porque quem não já ouviu falar: poxa, se essa pessoa é crente, eu não vou querer contratá-la, ou então não gostei porque essa pessoa deu um mau testemunho perante aquela outra que não é cristã. Então isso também demonstra para a sociedade quem nós somos, a parte do caráter de Deus que está dentro de nós, nesse princípio. Não é isso? Excelente observação. E isso me fez lembrar uma outra história. Essa é uma história reversa, né? Que a empresa
os donos eram crentes, então eles estavam precisando de um novo funcionário e um colaborador da empresa, um funcionário da empresa, então foi indicar um amigo para aquela função. E engraçado que quando ele foi indicar, e ele no final que passou todo o currículo, né? E aí ele terminou dizendo assim, e ele é crente. E aí aquele patrão olhou e disse assim, então eu acho que não é uma boa referência. Mas o senhor também não é? Ele falou, porque os últimos que passaram aqui não deram bons testemunhos. Olha só, né? Que coisa. Então, esse é um exemplo reverso, essa é uma história real, eu conheci a história de perto. Então, realmente é importante a gente, no trabalho, dignificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Inclusive, nós vamos já falar, acho que é o 7º mandamento, se eu não me engano, a gente vai falar exatamente esse ponto, porque ele é realmente muito importante. Maravilha, então. Bem, então vamos para o nosso 2º mandamento. Esse aqui, eu diria assim, ele é um calcanhar de Aquiles na vida de muita gente, né? Porque o 2º mandamento é gastar bem. A gente precisa entender isso. Porque veja só, muita gente acha que para viver bem, próspero, você precisa ganhar muito. Na verdade, não é ganhar muito. Você precisa entender que você precisa gastar bem o que você está recebendo. Ou seja, o mau gastador, ele vai desperdiçar. O bom gastador, ele investe em qualidade de vida. Então, o que Eclesiastes vai dizer no capítulo 2, no versículo 14? O sábio tem os olhos na sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Lá em Provérbios 21:20, ele vai dizer, na casa do sábio há tesouro precioso e também azeite, mas o insensato devora tudo. Muito bem. Então, o princípio aqui, esse mandamento não é a pessoa ser avarenta, né? Pelo amor de Deus. A gente trabalha e a gente recebe os recursos, e esses recursos precisam abençoar a nossa vida. Precisa abençoar a família, precisa abençoar... Porque se a gente não for abençoado com os recursos financeiros que a gente recebe em função do nosso trabalho, que é um trabalho honesto, digno e abençoado, então eu vou ser um mau gastador ou eu posso ser um avarento, né? Aqui os extremos. Aquele cara que simplesmente gasta tudo, né? Eu estava agora há pouco aqui, num momento aqui com os funcionários da nossa igreja, e alguém disse assim, meu pai quando chegava do mar, que ele conseguia o dinheiro, né, da lagosta que ele pescava, a gente passava uma semana sem ver o papai. Ele era o homem mais rico naquela semana, mas a gente nunca viu esse dinheiro, porque quando ele chegava do mar, ele só chegava em casa uma semana depois que ele gastava todo o dinheiro que ele conseguiu do trabalho que ele teve. Então, ele era um mau gastador. E muitas pessoas vivem assim, como mau gastadores, ou seja, elas não têm sabedoria para provisionar, para investir, para fazer os devidos gastos. Por outro lado, também essa pessoa acaba com tudo. Provérbios vai dizer. Então, nós precisamos estabelecer as prioridades. Precisamos fugir do consumismo, fugir também do desperdício. Veja, o bom gastador, né, o gastar bem, tem a ver até com... Será que eu preciso comprar, lá em casa, por exemplo, eu e minha esposa, eu só como um pão, ela só come um pão, e aí eu vou comprar agora 5 pães lá porque é feio eu sair lá da padaria com 2 pães apenas. Tem gente que pensa assim, eu penso como a Bíblia diz, e eu peço 2 pães porque eu não posso gastar, ser um mau gastador. Então, o provisionamento, inclusive, acontece dessa forma, quando a gente sabe quais são as prioridades e quando a gente evita os desperdícios, né? Então, é importante gastar, mas tem que saber gastar. Um ponto também importante, pastor, nessa questão do gasto, que eu não usaria a palavra gasto, eu colocaria como um investimento. O cristão investindo no reino de Deus. Isso, a pessoa também é um ponto da sua vida também que você precisa
colocar o foco em oração perante Deus, porque também os seus recursos servem para abençoar o reino de Deus. Então, eles também vão ser um dispêndio do dinheiro, um uso do dinheiro, não como gasto, mas como um investimento no reino de Deus. E a gente pode investir, por exemplo, numa construção, a gente pode investir em recursos humanos, a gente pode investir em missões, a gente pode investir numa associação. Então, são várias formas que Deus dá para que a gente possa investir esse dinheiro. A gente está gastando, mas em prol do reino de Deus. Excelente. E aí um testemunho sobre isso, né? Uma pessoa me procurou e ela disse, pastor, a gente estava em meio à campanha de missões, eu não me recordo exatamente qual foi, mas isso tem pouco tempo, e a pessoa chegou lamentando, porque ela queria assim, poxa, pastor, eu queria tanto ofertar para missões. E eu falei, o que falta, meu irmão? Ele disse, dinheiro, né, pastor? Eu falei, desculpa. Esse mesmo irmão me procurou meses depois, porque nós estávamos fazendo uma viagem missionária, ele queria ir na viagem missionária. E ele falou, pastor, eu não tenho recursos para ir na viagem missionária. E aí, isso me lembra uma outra história que eu vou complementar. Quando eu era criança, lá na igreja em que eu frequentava, a Igreja Batista Memorial, em Imperatriz do Maranhão, nós estávamos em campanha estadual, de missões estaduais. E aí era o grande dia da oferta, e as pessoas levantavam, aí as famílias iam lá na frente. E eu lembro, pequenininho, né, a gente, os 3 filhos lá, né, então a família toda foi lá na frente, entregamos a nossa oferta. Quando nós estávamos voltando para o nosso lugar, passou uma irmã por nós. E aquela irmã tinha um cesto. E eu confesso que eu sempre fui muito curioso. E eu fiquei olhando para aquele cesto e falei, meu Deus, tem muito dinheiro nesse cesto. Só que ela era uma irmã muito humilde. Não caberia tanto dinheiro dentro do cesto daquela irmã. E eu muito curioso. E aí então, né, as ofertas ali, etc. E aquela irmã pôs aquele cesto e, claro, não entrou dentro do gasofilaço, ficou ali do lado de fora, né? E aí então, passou, e eu muito curioso durante o culto, o que é, o que não é, etc. E aí então, no fim do culto, o pastor disse assim, olha, de todas as ofertas que nós recebemos hoje, eu sou muito grato a Deus pela oferta da irmã, aí disse lá o nome da irmã. E aí a irmã, ela pegou o dinheiro dela, da oferta, quando começou a campanha, ela foi no mercadinho, uma região que tem lá na cidade, e ela comprou uma galinha. E aí ela disse, todo ovo que essa galinha colocar, ele vai ser doado para missões. Então ela foi pondo alguns ovos, foi pondo. Então e aí o pastor então disse assim, quem quer comprar os ovos que a irmã doou aqui hoje, etc e tal. Eu não lembro quantos ovos eram, eu sei que, de fato, o que foi arrecadado com a venda dos ovos foi muito maior do que o que ela podia imaginar, do que a igreja podia imaginar. Na verdade, a gente conseguiu quase que dobrar a oferta que já tinha sido levantada naquele dia. Então, porque aquela irmã, ela se colocou a gastar bem o dinheiro dela. Então ela não teve, naquele momento, nenhuma vergonha, né? Não se envergonhou de fazer aquilo sem nem talvez imaginar o alcance que essa atitude dela tão simples poderia fazer no momento de multiplicar aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. É isso mesmo. Então a gente precisa gastar bem, né? A gente precisa entender que o dinheiro que nós temos, que nós recebemos, esse dinheiro não é nosso. Tudo é de Deus. Então, quem deu esse dinheiro? É Deus. Eu preciso ser um bom gastador desse dinheiro. Então, toda vez que a gente vai gastar o dinheiro, precisa lembrar disso. Puxa, esse foi um recurso que Deus me deu, que Deus me ofereceu, né? Então, precisamos ser realmente bons gastadores, estabelecendo quais são as nossas prioridades, fugindo do consumismo, fugindo dos desperdícios e abençoando, claro, o reino de Deus. Muito bem. Vamos então para o nosso terceiro mandamento? Vamos lá. O terceiro mandamento, você precisa evitar dívidas. Opa, peraí. Pastor, você acabou de dizer que você precisa gastar. Agora você vai evitar dívida? Meu irmão, você tem que gastar bem. Você não pode ter dívidas. Mas calma, eu não posso ter uma dívida para eu poder comprar um bem para mim. Eu quero comprar uma casa, isso é uma dívida que eu vou adquirir para mim. Eu não posso comprar um bem com um dinheiro maior, por exemplo, um carro. Bem, a gente precisa conversar sobre o carro, sobre a casa, sobre a TV e uma série de coisas. Por quê? Porque você precisa lembrar do segundo mandamento. Precisa gastar bem. Então veja só, evitar dívidas porque elas corroem
a prosperidade, elas podem nos escravizar. Tem gente que vai comprar uma casa por pura vaidade, um carro por pura vaidade. É uma coisa que eu aprendi ainda muito cedo na minha vida. A gente gasta um dinheiro que não tem para impressionar pessoas que a gente não conhece. E a gente ainda tenta fazer isso da melhor forma, mostrando como se a gente, sabe, buscando assim uma autoimagem próspera. Não, meu irmão. A autoimagem próspera é quando nós conseguimos trabalhar bem, gastar como bons servos do Senhor e evitar as péssimas dívidas que a gente pode obter na vida. Veja, Provérbios capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Então, é com base nesses versículos que nós precisamos entender que as dívidas elas podem corroer toda a prosperidade de Deus na vida da gente e pode nos escravizar. Bem, contando uma história. Nós estávamos num grupo de amigos e nós estávamos planejando fazer uma viagem pequena. Era apenas uma noite em Guaramiranga e etc. E aí, como eu sou pastor, acaba que as pessoas contam algumas coisas de uma forma mais reservada para mim. E naquela ocasião, então, eu ouvi a seguinte história. Pastor, eu até queria ir, tenho condições de ir, mas eu não vou, porque tem uma pessoa no nosso grupo aqui que eu tô devendo dinheiro. Se eu for, vai ficar um negócio estranho, porque como é que eu vou para um momento de lazer se eu estou devendo essa pessoa, né? E aí eu até brinquei, disse assim, você tá igual aquele cara que diz assim, rapaz, devo e não nego, mas pago quando puder. Eu falei, meu irmão, você não falou que tem um recurso? Não se torne escravo do outro. Se liberte disso, meu irmão. Então nós precisamos evitar os endividamentos. Planeje, querido ouvinte, planeje suas compras. Faça claro, eu entendo que há no percurso da vida alguns percalços. Eu sei disso. Mas nós precisamos planejar antes de comprar. Precisamos buscar, eu diria, a orientação de quem conhece, de quem sabe. A gente precisa pedir conselho. Existem 3 pessoas na minha vida que quando eu vou tomar alguma decisão financeira de grande porte, eu consulto essas pessoas. Sério, pastor? Sério. Eu consulto essas pessoas. Porque eu tenho conselheiros na minha vida. Então veja bem, eu tenho um planejamento financeiro. Se você tem um planejamento financeiro, você pode fazer a dívida correta, sem corroer a prosperidade de Deus na tua vida, sem que você se torne escravo. Você pode planejar uma viagem, você pode planejar uma saída com a família, você pode ter momentos de lazer com a família, né? Então, é importante isso. Exato. Essa questão da dívida, pastor, como o senhor mesmo deu uma dica, que a pessoa procure fazer esse planejamento, procure se organizar para que ela não esteja em situação de dívida e, se estiver, obviamente, ela tentar o máximo possível de saldar essas dívidas, resolver logo, porque é ruim para a própria família, é ruim para a pessoa. Então, é um princípio muito interessante para que não fique uma coisa que não tenha o final, né? Você literalmente, como fala aqui o versículo, né? Diz que é um servo, né? Você fica escravizado daquilo, né? Então fica a dica no nosso ouvinte. Na sua opinião, o que é que leva as pessoas a contraírem dívidas, péssimas dívidas? Normalmente, pastor, a gente está numa sociedade muito consumista. Então, às vezes você tem saiu um novo iPhone, então eu tenho que sair para comprar aquele iPhone. Então, o carro do ano saiu agora, eu tenho que trocar o meu carro. A roupa da marca tal mudou a estação, tenho que trocar meu guarda-roupa. Nem sempre são situações que a gente tem a necessidade de comprar, mas a propaganda, esse
mundo consumista que a gente vive, às vezes dá aquela, literalmente uma coceira que você, se não tiver muito controle de Deus, você tá ali e cai na armadilha, né? São propagandas muito bem feitas, e se não for a misericórdia de Deus mesmo sobre nossas finanças, a gente vê, poxa, eita, comprei, agora como é que eu vou pagar, né? Então isso precisa realmente colocar nas mãos de Deus toda a nossa vida, inclusive o que eu vou comprar, como eu vou utilizar o meu dinheiro, para evitar essas situações complicadas, né, de endividamento. Ou seja, a gente precisa buscar viver com o que a gente tem, né, com o padrão. Isso me lembra ao meu avô. O conselho do vovô era muito simples. Falou, olha, você precisa viver com 70% que você ganha, porque os outros 30% já não é seu. 10% é do Senhor e os outros 20% você precisa fazer provisionamento, com investimento, com uma série de coisas na tua vida. Então, se você conseguir entregar os 10% do Senhor e 10% você fazer investimento, tipo assim, meu irmão, eu estou pagando o que é de Deus, eu também vou pagar a mim. Se eu conseguir pagar para mim o que eu consigo pagar para Deus, eu já consigo fazer um investimento. Aí a pessoa diz assim, mas é tão pouco que eu comecei, né? Porque de repente a pessoa está ali começando com 10%, R$150. O que vai fazer de diferença R$150 na minha vida? Tá, hoje é só R$150, mas daqui 10 meses é R$1.500, com todo os juros, que composto que tem nisso. De repente você chega nos R$5.000, você pega esse dinheiro, eu já estou dando dicas aqui. Você pega esse dinheiro ali, faz um aporte financeiro, busca um banco de investimento, já faz um investimento. Então, a gente precisa começar a fazer as coisas corretas. A gente vai já falar sobre isso também, mas enfim, nós precisamos buscar a viver com o que nós temos, né? É não comprar, como é que eu falei? Comprar o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para impressionar pessoas que eu não conheço. Exatamente. E isso que o senhor falou tem tudo a ver já com esse próximo princípio, né? Que é o poupar. Tem muito a ver. O que o senhor tem, pastor, para nos dizer sobre esse princípio do poupar sempre? Que não é fácil realmente, mas é um desafio aqui que fica para cada um de nós. Poupar sempre é poupar com sabedoria, né? Nós vimos agora há pouco em Provérbios 21:20, né, de que na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas na casa do insensato ele vai devorar tudo. Então, poupar sempre é um princípio, é um mandamento que nós precisamos ficar atento para ele, porque só vai ter investimentos quem aprender a poupar. Só vai haver, eu diria assim, porque o poupar é assim, o poupar na verdade é uma disciplina. Precisa começar com pouco. É como alguém que nunca caminhou, que nunca fez um exercício físico, né? E aí eu digo assim, cara, você precisa fazer exercício físico. Ai, pastor, é tão complicado. Eu falei, cara, sabe qual é o exercício físico mais difícil? É abrir a porta da academia. Não é correr, não é caminhar, é abrir a porta da bendita academia. Começa com pouco, vai. Então, poupar sempre é a ideia de que a gente precisa ser sábio para poder ter os tesouros que vamos precisar para investir. Porque, veja, Provérbios 21:20, na parte V, ele vai dizer que o tesouro desejável e o azeite vai haver sempre ali na casa do sábio. Mas o insensato, nós já vimos o texto, vai devorar tudo. Poupar é uma forma de disciplina que nos prepara, então, para um futuro sem depender das dívidas. Porque a gente, imagina, 2020, muita gente gastou ali na virada de 2019, 2020. Querido ouvinte, me diga uma coisa, você lembra quanto você tinha poupado, guardado, investido quando a notícia chegou? Covid, quarentena. Você lembra? Escreve agora no nosso chat aí no YouTube, você que nos acompanha pela rádio, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você lembra quanto você tinha? Não precisa dizer não quanto era, basta você dizer se você lembra. E agora a outra pergunta é assim, o que você poupou foi suficiente para você passar pela pandemia? E aí, professor? E você? Difícil, né? Eu acredito que não só na parte da saúde, mas também na parte financeira, a pandemia trouxe
estragos muito grandes. Muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas precisaram da ajuda financeira de outras e, realmente, se a pessoa não tem um recurso guardado ao longo do tempo, não precisa nem uma pandemia. Em pouco tempo, às vezes você precisa de uma coisa fora ali do normal, da sua vida natural, e aí você fica, poxa, e agora? Quem é que vai poder me ajudar? Quem é que vai poder me socorrer? E eu lembrei, pastor, aqui nesse contexto também de um texto, outro texto, né, de Provérbios, que a Bíblia traz muito essa lição de campo, lavrar campo. Isso traz o que? Aquela ideia de tempo, de lavrar, de planejar. E diz assim, ó, Provérbios 12, versículo 11: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Então veja, esse processo de lavrar, de cuidar, de estar ali olhando as suas coisas sendo feitas, sendo organizadas de acordo com o tempo, né, da terra, que não é uma coisa rápida. E esse princípio do poupar também não é nada de um dia para o outro. Tudo é com muita organização, muito planejamento e tempo também, né? Nada é muito brusco. Então a Bíblia também traz essa ideia, né, de lavrar, porque vai se fartar de pão, trazendo o que? Fartura, trazendo provisão para você. Isso me faz lembrar novamente meus avós, né? Eu tinha um avô que era lavrador, ele era agricultor, na verdade, e ele tinha uns silos. Tinha um feijão, tinha um milho. E eu pequeno, ele já ensinava, ele dizia assim, meu neto, eu era o neto mais velho dos homens, né? Então ele tinha assim muito orgulho de mostrar as coisas, né? Muito querido. E aí o paiinho então levava a gente ali, e aí ele dizia assim, olha, só tem, meu filho, quem guarda. Exatamente. Só tem quem guarda. E ele era esse homem da terra. Muitas vezes eu vi meu avô trocando feijão, milho, arroz e as coisas que ele tinha lá guardada por outros mantimentos. Na mercearia em que ele fazia alguns escambos, sabe? E minha avó, por parte de mãe, esse era meu avô, meus avós por parte de pai, era esse dos filhos. Meus avós por parte de mãe, minha avó era comerciante. Então, ela tinha o dinheiro dela muito contado do comércio, porque ela queria abençoar os netos, né? Ela trabalhava numa cantina, ela era dona de uma cantina de uma escola. Então, ela tinha muito refrigerante, muito bolo, coisa que criança adora, né? Então, quando a gente chegava na casa da vovó, a gente não entendia que aquilo era um negócio dela. Então, algumas vezes, e eu só descobri isso depois, ela queria abençoar-nos, mas ela não podia. E aí, então, os meus tios, meus pais, meus tios, né? Eles pagavam o próprio lanche dos filhos e nós achávamos que era a vovó quem nos abençoava. Bem, o que é isso? Com isso, a vovó, ela sempre poupou e ela não se levava pela emoção de ser avó e querer pegar aquilo que era para ser investido no negócio dela e gastar com os netos de forma irresponsável. Ou seja, o que nós vimos anteriormente, o gastar, né, indevidamente. Então, os filhos se juntavam, sabiam, iam lá e abençoavam, né? Então, interessante, porque a gente precisa aprender realmente a poupar. E aí a gente chega agora no nosso quinto mandamento. Qual é esse quinto mandamento? Porque, olha, aqui existe uma diferença. O nosso quinto mandamento é sobre investir direito. Uma coisa é poupar, outra coisa é investir. E olha que o nosso diretor aqui, ele é um dos melhores contadores da cidade de Fortaleza, se não do Brasil, viu? Ele tá ali olhando para mim, tem hora que ele, sim, pastor, eu tô gostando, né? Então, Iramar, o nosso abraço, né? O nosso diretor, cara muito competente nessa área financeira, até digo que ele tem muito mais respaldo para estar dando essa aula aqui do que eu. Mas bem, vamos falar sobre investimento. O dinheiro, ele deve ser multiplicado com sabedoria. A gente poupa para poder investir. Chega a oportunidade da terra. Papai, foi uma coisa que eu aprendi logo cedo na minha casa. Só tem as coisas quem poupa. Só que tem gente que poupa e é avarenta. Aí chega, por exemplo, a oportunidade de comprar uma terra, uma casa, ou enfim. Não vou, porque o que eu tenho poupado até dá, mas se eu comprar eu vou ficar sem. Então essa pessoa, ela está perdendo a oportunidade de estar fazendo um bom negócio. Portanto, o dinheiro poupado, ele precisa ser investido
para ele multiplicar com sabedoria. Veja, parábola dos talentos, né? Quando, depois de muito tempo que aquele senhor voltou, que deixou o dinheiro ali com os servos, ele ajustou a conta com a turma ali. E aí então, o cara que recebeu apenas um talento, né, um dinheiro, ele enterrou, porque ele ficou com medo. Ele poupou, entendeu? Ele poupou o dinheiro. Ele guardou. Os outros dois, eles pegaram o dinheiro e investiram. Então, Provérbios 21:5 vai dizer que os planos do diligente tendem à abundância, mas os apressados sempre caem na miséria. E o contrário também, o que tem medo, o que se retrai. Por isso que é importante buscar conhecimento e investir com sabedoria e investir com prudência. Pastor, é interessante que ainda nessa parábola dos talentos, quando a gente vê aqui em Mateus 25, os 2 versículos, o 28 e o 29, que já é o fechamento da história, diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então, veja só, exatamente como o senhor falou, não é aquele que não abre mão, aquele que não abre mão no sentido de investir, na verdade, abre mão daquilo que tem para melhorar, para investir, ele não vai conseguir ser abençoado. Pelo contrário, ele vai ser amaldiçoado, como aconteceu com o servo que não cuidou do talento que o Senhor deu para ele, né? E então aquele que faz, que cuida e faz multiplicar, ele é abençoado, ele é próspero. Mas aquele que não consegue fazer isso, ele não é abençoado. De forma nenhuma. Muito boa observação sua, professora. Portanto, primeiro poupe, para depois investir. Porque se a gente não poupar, não tem como investir. Mas eu vou investir para quê, pastor? Olha, você pode, por exemplo, a gente chega já no ponto 6, no nosso 6º mandamento. Porque, veja, você precisa aprender a ganhar juros. O problema é que a nossa cultura, a cultura financeira que nós vivemos, a gente aprende a pagar juros e não a ganhar juros. E isso é um problema, isso gera pobreza no nosso meio, isso gera uma pobreza na sociedade. E o que é pior, cada vez mais as pessoas vão ficando pobres porque estão pagando juros compostos ou para o banco ou recebendo migalhas do governo. Vira uma espécie de bola de neve, né? Aquilo fica ali, como a gente falou na parte das dívidas, né? Vai só aumentando. Eu conheci uma história interessante. O cara era motorista de um grande empresário. E aí então, quando ele chegou lá, ele tinha um carro simples, popular, um carro que já tinha 10 anos de uso. E ele então começou a ser motorista desse empresário. História real. E, na verdade, eu costumo, na maioria das vezes, as minhas histórias são reais, né? Então, quando ele chegou para trabalhar, motorista daquele homem, vários negócios ele viu aquele homem fazendo dentro do próprio carro, em ligações, em conversas. E o próprio motorista perguntava, tirava dúvidas. E os anos foram passando. Alguns anos, apenas 3 anos. Quando o empresário chegou em casa e ele olhou lá para o lugar onde o motorista deixava o carro dele, tinha um carro novo no lugar. Então ele chamou a esposa e disse assim: meu amor, de quem é aquele carro que está ali parado? Saiu do fulano, do motorista. E aquele empresário, ele me contando assim, ele disse: pastor, eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu falei: meu Deus, ele está andando muito aqui com a gente, está vendo aqui a prosperidade aqui dentro de casa, e agora ele já quer andar com um carro novo, e já quer mostrar para a sociedade, aquilo que a gente falou, né? Comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Meu Deus, eu tenho que conversar com ele. Aí chamou o motorista, assim, e aí deu aquela rodeada, né? Para não ser muito grosseiro ali com ele. E no fim, resumindo a história, ele descobriu que ele pegou todo o conhecimento. Foi o que ele fez. Pegou a casa dele. Então ele não gastou o 13º, ele não gastou as férias, ele começou a juntar dinheiro com aquilo ali e construiu 4 kitnets em cima da casa dele. Ah, mas ele não botou esse dinheiro no banco, fazer um investimento para ganhar juros no banco, ok? Mas ele pegou o dinheiro dele e aplicou em 4 kitnets e começou a alugar, a ganhar dinheiro. A esposa percebeu que aquelas pessoas do kitnet não tinham onde comer. Então ela acordava mais cedo que aquele pessoal, preparava um café e começou a vender o café da manhã.
E ela também entendeu que esse pessoal, quando chegava de noite, não tinha ainda comido e precisava jantar. Então ela começou a fazer refeições para esse pessoal. Ele comprou o terreno do lado, construiu mais kitnet. E em 3, 4 anos, ele conseguiu dar uma mudada na vida dele, porque ele pegou o dinheiro que estava poupado, ele investiu e ele então começou a ganhar juros. Os juros, no caso, eram os aluguéis daqueles imóveis. Porque, veja, os juros compostos, eles são bênçãos quando eles se multiplicam. Mas eles são maldição quando eles corroem o nosso orçamento. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Mateus 25, 27, ele vai dizer: e devereis ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. É o texto anterior do que você leu. E quando eu viesse, receberia esse dinheiro com juro. Então não há problema nenhum em ganhar juro, desde que ele seja lícito. Não há problema nenhum você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Com certeza. Desde que ele seja justo. Né? Então, o problema é que às vezes as pessoas caem no marasmo da vida, no cotidiano. E aí Provérbios vai chamar a atenção dizendo assim: ei, o diligente dominará, mas o preguiçoso vai ser escravo. Muito interessante, né, pastor? Essa questão da diligência e do preguiçoso. Tem um texto em Provérbios que eu amo, eu aprendi desde pequena, que é a lição da formiga. Está em Provérbios 6. Ela traz um exemplo de diligência muito importante para a gente. Extraordinário, né? Planejamento, constância, né? E ela, por exemplo, ela trabalha sem ter uma supervisão. Ela junta no tempo certo para ter o sustento. E o preguiçoso deixa lá, vai esperando o tempo passar. Um pouco de sono, um pouco de cochilo. E o resultado que ele tem, como o texto mesmo fala, em pobreza, em preguiça, né? Traz uma degradação da condição mesmo, né? Do próprio ser humano. Então, a gente sempre está lembrando ao ouvinte de pensar na questão da diligência, um trabalho diligente, porque esse seu trabalho diligente, Deus dando essa sabedoria para você administrar os seus bens, você vai poder colher os frutos desses bens. E isso me lembra o complemento do ganhar juros. Porque ganhar juros, assim como a formiga, é um trabalho de paciência, é colher com paciência, é fazer as coisas com diligência, como você colocou. Porque, veja, a nossa cultura, mais uma vez falando de cultura, a nossa cultura eu preciso para hoje, para ontem. O gasto, às vezes, até assim, de forma compulsiva, né? Aquela Isso. coisa bem exagerada, né? Então, é importante começar a aplicar o dinheiro para que ele trabalhe para você. Durante algum tempo, talvez você não veja tantos benefícios, mas a longo prazo você vai ver sim esse juro pagando para você aquilo que você talvez não imaginasse. Perfeito, então, pastor. Qual seria o próximo mandamento sobre a questão da prosperidade? O próximo mandamento, querido ouvinte, tem tudo a ver, na verdade, com o que nós já falamos até aqui. Ou seja, nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus. Fazer tudo como se Deus fosse o nosso patrão. Em tudo que nós vamos fazer de coração ao Senhor e não aos homens. E esse foi o versículo que aquele motorista, daquele empresário, disse para ele, falou: olha, patrão, eu dirijo aqui para o senhor como se eu estivesse dirigindo para Deus. O dinheiro que o senhor me dá, eu uso como se eu estivesse usando o dinheiro de Deus. E de fato é, como ele diz. Ou seja, tudo deve ser feito como um culto a Deus. Seja o trabalho, o labor do dia a dia, seja o recurso que eu recebo. Porque nós não trabalhamos, não gastamos, não investimos apenas para nós, mas para glorificar o nome de Deus. Isso, pastor, é justamente a aplicação prática do conceito de mordomia cristã, né? Você administrar o recurso que o Senhor coloca nas tuas mãos, né? Não é o seu dinheiro ou o meu dinheiro, mas o dinheiro que o Senhor me deu para, através desse dinheiro, eu ser abençoado e eu abençoar vidas com ele. Não é exatamente. Isso? E isso me lembrou uma historinha, essa agora é Isso me lembra agora uma historinha, e essa não é real, é uma historinha contada. Ela diz que certa vez o pastor estava na igreja e estava no momento do ofertório. O pastor disse assim: olha, quem tem põe, mas quem não tem tira. Aí o cara gaiato, né, visitando a igreja, disse assim: esse pastor é sabido.
Rapaz, eu vou pôr dinheiro aí nessa sacola de jeito nenhum. E o pastor dizendo, quem tem, põe. Quem não tem, tira. Aí o gaiato foi lá, sem nada, e falou, é pra tirar, né? Aí, pastor, ele meteu a mão assim na sacola, o que ele pôde tirar, ele tirou. Ele falou, graças a Deus. Aí o pastor, e agora? Você tem? Tem, então ponha. Ponha de volta, né? Olha, tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Não é um jeito que nós precisamos encontrar, como você acabou de dizer, professor, de que o nosso dinheiro é do reino de Deus. Nós não podemos encontrar um jeitinho brasileiro para tentar burlar esse processo. Nós entendemos que o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde, porque nós também somos mordomos da nossa saúde, né? Quem sabe a gente um dia volte para falar sobre isso. E claro, eu não sou a melhor pessoa, né? Mas nós somos mordomos de tudo que Deus confia a nós. Nós somos mordomos do nosso casamento, somos mordomos da nossa vida, do nosso dinheiro, de tudo que Deus já confiou a nós. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você, ouvinte. Você que está aí no YouTube, responda agora no nosso chat, você que está aí na rádio. Minhas escolhas financeiras refletem que estou servindo a Cristo? Será? Será que as escolhas financeiras que você tem feito está refletindo que você é um servo do Senhor Jesus? Fique atento a esses detalhes. Portanto, nós vamos chegar agora no nosso 8º mandamento. Qual é, pastor Naum, então, esse 8º mandamento sobre a parte da prosperidade? Porque quem quer ser próspero à luz da Bíblia precisa evitar a pressa. Ele tem que aprender a negociar. Ou seja, negocie com justiça. Esse é um princípio que eu gosto muito dele, porque, modesta parte, eu me considero um bom negociador. E agora a gente também tem que entender uma coisa. Já houve um momento, inclusive, na minha vida, a professora aqui, eu fui negociar com a pessoa quando eu cheguei lá, era uma determinada situação lá, e foi um serviço que a pessoa prestou para mim. E no começo ali né, ele já estava mais barato do que os demais que eu havia feito o orçamento. Algo em torno de 20% já mais barato. E mesmo assim ainda pechinchei um pouco, aquela coisa toda, a lá brasileira, né, e tal. E aí ficou ali em torno de 27% mais barato do que os outros que eu tinha feito o orçamento. Mas o trabalho dele foi tão bem feito, eu gostei tanto do trabalho dele que no fim eu paguei a ele o valor que os outros tinham me cobrado ali numa média. E eu disse, olha, tá aqui o que nós combinamos. Aí eu paguei e depois eu abençoei um pouco mais a ele. Porque quando a gente está negociando, a gente não pode ser injusto com as pessoas. A gente tem que entender que o bom administrador, ele tem que ter sabedoria na compra. E ter sabedoria na compra não é usar o termo pejorativo de fulano é sabido. Não. Mas é você ter sabedoria de que o que você está fazendo, naquele momento, está glorificando a Deus. Portanto, o princípio da prudência está lá em Provérbios 19:11. O bom senso faz o homem tardio em irar-se. O bom senso. É isso que nós precisamos ter. Porque se alguém de vós quer construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular o gasto, ele vai ser chamado de tolo. Então nós não podemos ter pressa nas coisas. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos negociar com sabedoria, mas temos que abençoar a vida do outro. Eu, chegando aqui para a rádio, eu assisti um vídeo muito interessante. Era um senhor de idade vendendo chocolate caseiro. E aí, claro, a pessoa que gravou não se identificou, mas eu achei super da hora aquele negócio. E ele disse assim, e aí, senhor? Já devia ser pelo sol, pela hora ali, por volta de 4 horas. Ele disse, e aí, senhor? Já vendeu muito chocolate hoje? Ele falou, apenas 2. Qual era a meta de hoje? Aí ele disse, eu queria vender 20 chocolates. Quanto que é cada chocolate? Ele falou, olha, R$4, é isso, R$4 mais 3 por 10. Aí o cara... E o senhor já nessa idade, o senhor tem quantos anos? Ele disse, eu tenho 78 anos. E o senhor nessa idade, vendendo chocolate, o que foi que aconteceu? Ele falou, então, a minha aposentadoria não dá, eu tenho um filho que sofreu um acidente, tem 9 pinos na bacia, na coluna, ele não está podendo se locomover, tem 3 anos que eu não estou trabalhando, porque eu preciso cuidar do meu filho, e etc, uma série de problemas na casa dele. Aquele cara, então, olhou e disse assim, me dê, então, 30... trufinhas, chocolates. Sim. R$100. O senhor tem mais quantas? Ele disse assim, eu tenho mais 10.
Ele disse assim, então toma de volta as 30. Eu quero mais 30. E ele ficou brincando então com aquele senhor e no fim ele abençoou a vida daquele senhor com R$1.000. Olha que bênção, né? Bem, mas ele só pôde fazer aquilo porque ele entendeu a necessidade daquele homem. E no fim ele comprou um chocolate por R$1.000. Claro que a gente não vai fazer isso todo dia, eu tô contando uma história, né? Para você entender que quando a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, abençoe. Às vezes a gente tem um princípio de querer sangrar, no termo entre aspas, sangrar as pessoas, e a gente não pode. A gente precisa abençoar a vida das pessoas. Portanto, para a gente concluir esse mandamento, e a gente precisa então pesquisar, negociar, evitar a pressa, valorizar os recursos que Deus nos dá, mas sermos também abençoadores na vida de outras pessoas. Pastor, o senhor falando aí sobre a questão da pressa, eu lembrei também de Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, que fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém. E ele fala várias coisas sobre o tempo, de espalhar, de buscar, de rasgar. E lá no versículo 13, ele diz, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Então, é o tempo também de você fazer a sua organização, o tempo de você fazer o seu planejamento e você também saber usufruir daquilo que Deus coloca em suas mãos, né? Justamente para não ficar naquele outro extremo que é você estar sempre segurando, sempre retendo, com medo de, porque vai faltar. Confie no Deus da provisão. Coloque em oração, nossos ouvintes, coloque em oração também a sua vida financeira diante de Deus, porque isso é fundamental para que a gente entenda qual é a vontade dele para nós também nesse aspecto. É isso mesmo. Então, retomando essa ideia do tempo, pastor Nahum, qual seria o próximo princípio sobre esse tema que a gente está tratando? O próximo é o que muita gente já quer desde o começo, que é o mandamento de aproveitar tudo. A ideia de que a vida deve ser desfrutada. Rapaz, inclusive tem uma música popular, né, que diz que anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por conta disso, o povo lá de casa começou a gastar, né? Então, rapaz, chegou a notícia de que o mundo vai acabar. Então, meu irmão, vamos gastar tudo, né? Então, as pessoas querem, às vezes, aproveitar a vida ao máximo que elas podem num pequeno, curto espaço de tempo. A vida, sim, ela deve ser desfrutada, mas com equilíbrio e sem desperdício. Filipenses 4,12 vai dizer, sei viver contente em toda e qualquer situação. Foi o que Paulo disse. Sei viver no pouco, sei viver no muito. Eclesiastes 9 vai dizer, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Portanto, devemos ter qualidade na vida, nós temos que viver sem exageros, cuidando e desfrutando com equilíbrio com tudo aquilo que Deus nos dá. Como eu já falei. Seja na saúde, seja nas finanças, mas quando nós estamos falando especificamente de finanças, irmão, faça a provisão, gaste bem, valorize seu trabalho, evite as dívidas, poupe com sabedoria, invista direito, né? Tenha paciência nos seus investimentos, faça tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor, abençoe o próximo e negocie com justiça. Agora, aproveite a vida. Bem, nesse ponto, é importante a gente lembrar que às vezes as pessoas deixam de aproveitar a vida, professora, porque elas acham que aproveitar a vida elas acham que aproveitar a vida eu só vou aproveitar a vida se eu for para uma viagem internacional. Sempre condicionar, né? Ou se alguma coisa acontecer, sempre condicionando a sua felicidade, o seu momento de aproveitamento a um futuro, às vezes, que é bem certo, né? Eu estava aconselhando um casal sobre isso. E aí eu disse assim, mas qual foi a última vez então que vocês viveram a vida de vocês? Pastor, eu nem lembro, porque a gente nunca tem dinheiro para isso. Eu falei, quem disse que a gente precisa ter dinheiro para viver a vida? Qual foi a última vez que vocês foram à beira-mar de Fortaleza caminhar? Caminhar. Nós moramos onde a maioria das pessoas gostariam de passar férias. E nós muitas vezes não aproveitamos o que o próprio Deus nos oferece como cidade. Meu irmão, vai à praia. Eu disse pro casal, vai à praia. Não tem dinheiro para tomar uma água de coco? Não toma água de coco e tá tudo certo. Se tem dinheiro só para água de coco, amém pela água de coco. Meu irmão, se você tem dinheiro para tomar a água de coco e ainda um sorvete, tome também um sorvete. Se você tem dinheiro, meu irmão, para ir à beira-mar, depois da beira-mar de uma caminhada, você ir jantar no restaurante, meu irmão,
não importa, não condicione. Viva a vida. Viva aquilo que Deus tem nos dado, tem nos proporcionado. E aí a gente chega no nosso 10º mandamento, que para mim eu deixei ele por último propositalmente, porque no 10º mandamento da prosperidade à luz da Bíblia é gratidão. Nós precisamos cultivar a gratidão, reconhecer que tudo vem de Deus e valorizar quem nos ajuda. O próprio Jesus, ele disse assim: quando fordes orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Como é que diz, professor? Santificado, né? Seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente chega agora no texto que eu quero. O que é que diz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quem dá o pão de cada dia? O próprio Deus. Portanto, eu preciso, o próprio Cristo disse: quando vocês orarem, tenham gratidão. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor me dá. Então, reconhecer que tudo vem de Deus e valorizar quem nos ajuda, isso vai nos fazer ter uma vida próspera. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Professora, você tem cultivado a gratidão na sua vida? Sim, sempre Deus tem colocado assim, uma alegria mesmo de ver a gratidão em coisas simples, às vezes no ato de respirar, às vezes na saúde daquele dia, a alimentação que Deus coloca na mesa, na minha mesa, na minha casa. Então, sempre nesses momentos eu lembro de agradecer a Deus por cada pequeno detalhe que Ele tem dado, tem favorecido a minha casa com a graça, a maravilhosa graça dele. Amém. E você, querido ouvinte? Você tem desenvolvido uma vida de gratidão? Eu quero desafiar você, então, a pensar sobre agradecer a Deus. Agradecer também às pessoas que te ajudam. A gratidão, ela abre portas para mais prosperidade na vida da gente. Então, a verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, não está apenas em acumular riquezas, mas em viver com sabedoria, contentamento, generosidade e gratidão. A gratidão, eu diria que eu fecho aqui essa lista de mandamentos. A propósito, esses 10 mandamentos, ou melhor, quase todos, né? Eles são baseados no livro de um amigo meu, professor Marco Silvestre. Ele tem um livro com o título Os 10 Mandamentos da Prosperidade. O professor Marco Silvestre, ele é uma sumidade no assunto de finanças pessoais e eu super indico a leitura. Ele também é um servo do Senhor Jesus Cristo, ele é membro de uma igreja batista em São Paulo e, claro, ele tem trazido aos seus livros princípios e valores do reino de Deus. Então, tem sido um grande privilégio tê-lo como meu amigo. Bem, então eu já estou agradecendo também a ele, porque eu acabei de falar que nós temos que agradecer as pessoas que nos ajudam. Você sabe, olha, o professor Marco Silvestre, ele abençoou minha vida com um curso na área de coach de finanças. Olha, que bacana. Olha, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz o curso online, eu fui a São Paulo e lá eu passei um final de semana com ele, eu tive uma imersão exclusiva, eu e ele apenas. Olha, foi assim um divisor de águas na minha vida. Um servo do Senhor que tem me abençoado ao longo dos últimos anos. Então, minha gratidão ao professor Marco Silvestre, um servo do Senhor Jesus, um líder da sua casa, um líder por onde passa, e muito obrigado. Então, é isso que a gente precisa fazer, porque a gente precisa entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Perfeito. Pastor Naum, você poderia fazer uma recapitulação dos mandamentos que o senhor tratou na nossa aula para que o ouvinte memorize e tenha isso também como um desafio a colocar na sua vida? Então, vou recapitulando os 10 mandamentos. Primeiro, valorize o trabalho. Segundo, gaste bem. Terceiro, evite dívidas. Quarto, poupe com sabedoria. Quinto, invista direito. Sexto, colha com paciência. Sétimo, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Oitavo, negocie com justiça. Nono, aproveite a vida. E 10º, cultive a gratidão. Maravilha!
Querido ouvinte, olha só que desafio a gente tem aqui para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa finanças, na nossa prática de uso do recurso que Deus coloca em nossas mãos. E aqui eu quero lembrar também o versículo que o pastor Naum falou, que Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, lembrando que é esse Deus que nós somos servos, nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Lembra sempre desse princípio e pede em oração discernimento de como você vai investir no reino, como você vai investir o seu dinheiro, o que você vai comprar, o que você vai deixar de comprar também, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Amém. Eu tenho um desafio para o nosso ouvinte. Será que eu posso fazer, professor? Com certeza. Será que eles vão topar esse desafio na semana? Bem, o desafio é muito simples. Pergunte a si mesmo durante toda a semana, em cada decisão financeira que você for tomar: estou fazendo isto como se fosse para o Senhor? Olha, eu acho que se as pessoas fizerem essa pergunta, muitos vão mudar a vida, o jeito de olhar para as suas economias. Porque, professora, querido ouvinte, a prosperidade bíblica ela é fruto da sabedoria. Ela é fruto de disciplina, mas também ela é fruto do contentamento. Ela abençoa não apenas as nossas finanças, mas toda a nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida relacional. Toda a nossa vida vai ser abençoada, porque nós vamos desfrutar da prosperidade bíblica, essa que nós aprendemos hoje. Este foi mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia cada vez mais perto de você. Um abraço especial para cada um de vocês que estão nos acompanhando. E também muito obrigada, pastor Naum, pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, de cada um de nós, e que Ele possa nos dar sabedoria para administrar todas as nossas finanças. Muito obrigado pelo convite, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha abençoado abundantemente a sua vida. Deixe para nós aí um like no nosso YouTube e mande também uma mensagem no nosso WhatsApp. Interaja conosco, porque nós queremos abençoar você. Participe também dos nossos cultos de oração no mês de outubro, onde eu vou estar pregando sobre mordomia, a mordomia do reino de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, querido. Obrigado, então.